E o Hugo Mota se uniu ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para derrotar o governo. Tá aí, Mota e Alcolumbre se unem para derrotar o governo. Matéria da Amanda Klein, do portal UOL. O Senado, Mota conversa com Alcolumbre e o Senado pode votar nesta quarta a derrubada do IOF. Por quê? Porque é um projeto de decreto legislativo que precisa ser aprovado separadamente nas duas casas. Vota primeiro na Câmara e depois ele é pautado para ser votado no Senado. E amanhã, poderia ser mês que vem, poderia ser nunca. Bastava o Davi Alcolumbre querer. Mas ele já está acertadinho com o Hugo Mota. E aí falou, não, se a Câmara aprovar, joga para cá que eu mato no peito, a gente vota isso tudo de uma vez só. Então, neste momento, a Câmara está decidindo o negócio, daqui a pouco isso vai bater lá no Senado. E aí no Senado também vai ser aprovado com a maioria folgada e vai cair essa mudança. Então, o rico continua sem pagar imposto das aplicações financeiras dele que já são isentas, o rico continua sem pagar imposto, as bets não vão mais pagar o aumento do imposto que ia ter, que ia ajudar a compensar essa grana. E o que o governo vai ter que fazer? Cortar mais 20 bilhões de gastos para pobres, se ele quiser fechar as contas. Ou ir para a justiça, como ele está cogitando aí, ir ao STF contra essa questão do IOF. Né? Se não é isso, cortar mais Bolsa Família, cortar mais a Casa Minha Vida, cortar mais Pé de Meia, cortar mais programas que são feitos para o pobre, para o cidadão brasileiro comum, médio, que ganha ali 3 mil e poucos reais por mês, que é a renda média do trabalhador brasileiro. Alcolumbre sobre o projeto do IOF. Se a Câmara votar, o Senado vota. É o que eu falei, né? Mato no peito e boto para votar. Só mandar para mim aqui. De Haddad a conta de luz, o motim do Congresso em 5 pontos. Sim, eu te falei de 2, né? Falei do Dino, falei do Haddad. Mas vamos analisar que tem mais pontos aí. O primeiro, como eu disse, o Haddad deu essas falas recentes aí, que ele fala que o Congresso não está votando algumas coisas, que os pobres não está pensando nos mais pobres e tal. Isso está irritado. O Centrão está irritando os deputados. O Centrão também está querendo o quê? Desembarcar do governo. Você sabe que o Centrão tem um monte de ministério, né? O Centrão é piranha. Piranha, o peixe mesmo, sabe? Assim, se você já pescou no rio que tem piranha, você sabe o que eu vou falar agora. Mas se você nunca pescou, é o seguinte, quando você pesca um peixe no rio que tem piranha, você tem que tirar o peixe rápido. Porque se você deixar o peixe se debatendo ali, ele é atacado pelas piranhas. As piranhas percebem que ele está fragilizado e falam, oba, tem jantar. E vai lá comer o peixe que está fisgado. O Centrão é a mesma coisa. Se ele sente que o governo está enfraquecido, ele começa a cobrar mais caro para votar as coisas, começa a dificultar a vida do governo no Congresso Nacional, e o Centrão está fazendo isso. Como o governo está impopular, ele está doido para pular fora, para largar os ministérios que ele tem, para agrupar todo mundo em torno de um nome só. Emendas, está aqui, emendas parlamentares, a demora do pagamento das emendas justamente por conta das decisões do Flávio Dino. Então isso também está irritando os deputados. Governo contra o aumento do número de deputados. Porque assim, o Hugo Mota ficou irritado porque o Haddad falou isso numa entrevista na Record, mas não era a primeira vez que alguém do governo criticava essa medida de aumento de deputados. Então, o que eles queriam? Entuba, não fala nada, cala a boca. Aumento da conta de luz. Também ficou irritado, por quê? Porque o Congresso, que é o vilão na história da conta de luz, se apresentou como vilão, mas não quer ser chamado de vilão. Então, assim, não quero saber, vocês estão falando que a gente que é culpado pelo aumento da conta de luz, a gente é mesmo, mas a gente não quer que fala para o povão não ficar sabendo. E nessa brincadeira, eles simplesmente viram completamente todos os acordos do avesso e colocam o negócio para votar. Um líder do Centrão, importante, graúdo, eu vou te falar quem é, olha só o que ele disse para a coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Hoje o governo vai ficar de joelhos. Por quê? Porque a votação vai ser, segundo ele, estrondosa contra o governo. E é isso que está preocupando o pessoal lá do Palácio do Planalto. E aí, olha só, a articulação aparece aqui. É a hora que eu ia te falar por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque o Centrão está flertando com Tarcísio. Olha essa matéria do Estadão que faz uma análise assim, muito detalhada dos bastidores da parada. Centrão flerta com Tarcísio e pressiona Mota para deixar o governo Lula sangrar até 2026. Essa é a estratégia que está movendo, neste momento, o Hugo Mota. Deixar o governo sangrar até 2026, estrangular financeiramente, não permitir que o governo tenha dinheiro para implantar novos programas, novos projetos que vão em benefício do povo brasileiro. Né? Fazer novas obras, só vai ficar restrito, apertado, só tipo recebe aqui, já paga aqui, não sobra dinheiro para nada.
É isso, essa é a missão do Hugo Motta como presidente da Câmara. Hugo Motta, que é um sujeito que foi ligado ao Eduardo Cunha muito tempo, também é ligado ao Arthur Lira e tem dedo do Arthur Lira nessa história também. Isso aqui é o seguinte, o Centrão quer abraçar o Tarcísio, quer que o Tarcísio seja o candidato a presidente do Brasil. O Tarcísio fala que não quer ser candidato a presidente, que quer ser candidato à reeleição no governo de São Paulo, pura balela para não apanhar, né? Para não ter a vida devassada pela imprensa. Mas, enfim, ele tem dito isso e o pessoal tem insistido bastante para que ele saia assim candidato, para que ele seja o candidato da direita. Com bolsonarismo ou sem bolsonarismo. O Tarcísio não sai sem o apoio do Bolsonaro. E se sair também não vira nada. Então, o Centrão, que tem assim, coleciona boa parte dos ladrões do orçamento público, o Centrão, a maioria dos ladrões estão lá. Tem em alguns outros partidos da extrema-direita principalmente, mas no Centrão é que está assim, a massa grossa dos ladrões do dinheiro público. Esse pessoal costuma se juntar com os bolsonaristas contra o governo para conseguir alguma vantagem. O Centrão, ele pula no barco que tiver, ele está com o pé dentro. Se o governo é do Bolsonaro, ele está dentro. Se o governo é do Lula, ele está dentro. Se amanhã eleger um terceiro, ele está dentro também. Sempre ali, mamando nas tetas do poder público, nas tetas do dinheiro público. Mas na hora que ele sente o cheiro do problema, como o governo está impopular, ele pula fora. Então a ideia do Centrão, de um líder específico, que é o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi ministro da Dilma, Ciro Nogueira foi aliado do Lula, e a partir do momento que o Bolsonaro virou presidente, ele virou um dos principais aliados do Bolsonaro. O Ciro Nogueira, ele é presidente do PP, o Partido Progressista, que de progressista só tem o nome, né? Porque ele é um partido absolutamente conservador. Nem sei nem por que eles puseram esse nome no partido, porque todo mundo ali é conservador, inclusive assumido. E mesmo assim o partido chama-se Partido Progressista. Ele está articulando com o Antônio Rueda. O Antônio Rueda é o presidente do União Brasil. São dois partidos que têm ministérios. Só esses dois partidos têm 6 ministérios no governo Lula. 3 cada um. Estão articulando com outros partidos do Centrão que têm ministério, MDB, republicanos, para esses partidos todos entregarem os ministérios, pularem fora, irem para a oposição e se reunirem em torno do nome do Tarcísio. É isso que ele está propondo. Ele está indo de dirigente partidário para fazer essa proposta. Vamos nos reunir em torno do nome do Tarcísio, até porque se a gente fizer isso, o Bolsonaro não vai ter como insistir em querer mandar, em querer dar as cartas nesse esquema da eleição. Então, por conta disso, vamos abraçar o Tarcísio. E, ao mesmo tempo, vamos estrangular o governo, deixar o governo a pão e água, para não ter como o governo recuperar a popularidade, para ele continuar impopular e chegar na eleição enfraquecido. Esse é o plano. Então, Centrão, do qual faz parte o Hugo Motta. Aliás, o Hugo Motta hoje é o nome mais importante do Centrão, porque ele é o presidente da Câmara, é o cara que tem a pauta da Câmara na mão. E, por outro lado, lá no Senado, também o Centrão está no comando, que o Davi Alcolumbre é do União Brasil, é do Centrão também, e está com esse plano amarradinho para poder prejudicar o governo, para que o governo fique estrangulado até o final, né? Chegue se arrastando nas eleições de 2016. E com isso o Lula não consiga ser reeleito, ou mesmo eleger um sucessor, caso ele não seja o candidato. Esse é o grande plano que está por trás dessa votação de hoje, dessa derrota do governo federal. É deixar o governo Lula sangrando, se enfraquecendo dia após dia para chegar lá nas eleições arrasado. É isso que o Congresso Nacional pretende, é isso que o Centrão está bolando e chamando os deputados bolsonaristas para fazer parte dessa grandíssima armação. É uma tristeza a gente ver que o resultado para o país pouco importa, né? Ninguém está se importando se o Brasil vai bem ou vai mal. O que importa mesmo é derrubar o atual governo. E se não tem como derrubar ele por impeachment, porque seria de novo mais um impeachment depois de tão pouco tempo, vai ser traumático demais para o país. Se não tem como derrubar com impeachment, a gente faz isso. A gente deixa eles arrasados, caindo pelas tabelas, porque aí eles vão chegar enfraquecidos na eleição. E a gente ganha. Esse é o plano do Centrão. E o Hugo Motta está colocando em prática hoje mais um passo desse plano do Centrão, derrotando o governo numa medida importante, que vai obrigar o governo a cortar dinheiro de pobre, mais uma vez. Mais uma batalha vencida pelos ricos, eles vencem absolutamente todas. A gente esperneia e não adianta muito, mas a gente vai continuar esperneando. A promessa desse governo, que foi eleito dizendo isso: vou colocar o pobre no orçamento e vou colocar o rico no imposto de renda.
Foi isso que o brasileiro escolheu. Quando ele vota e elege um candidato que está propondo isso, então o brasileiro quer isso. Só que o Congresso Nacional defende os ricos e não vai deixar essa promessa ser cumprida tão facilmente assim. Se der tempo de votar essa história do imposto de renda, aí pior, que o governo vai perder a arrecadação e nem de onde tirar eles não estão apontando para poder fazer a compensação. Enfim, esse é o pior congresso da história do Brasil, da história republicana do Brasil. Se o governo tivesse, eu estou vendo até comentários aqui de gente falando isso, se o governo tivesse uma comunicação mais eficiente, que tivesse conseguido traduzir as realizações, por exemplo, tem recorde de turista no Brasil, saiu hoje a notícia, recorde de turistas estrangeiros, deixaram 20 bilhões de reais, trouxeram grana lá de fora e deixaram aqui fazendo turismo no Brasil. O país voltou a ser atrativo para os turistas internacionais. É o tipo de medida que não está sendo comunicada. Se o governo estivesse comunicando bem e tivesse popular, ele não estava sofrendo tudo que está sofrendo no Congresso Nacional. Se o Lula estivesse vindo nas redes sociais conversar com você, talvez ele não estivesse sofrendo tanto. Mas o Lula não vem. E a gente precisa chamar. A gente precisa chamar. Eu peço para você escrever nos comentários desse vídeo aqui, não só para você que está acompanhando ao vivo, mas principalmente para você que está acompanhando gravado. Chama o Lula para as redes. A gente precisa do Lula nas redes sociais. O Lula precisa se comunicar diretamente com o povo. Não se comunicar só por intermédio da imprensa, senão não tem jeito. A gente não vai conseguir sair desse buraco. E esse buraco está cada vez mais profundo justamente porque o governo é impopular. E só é impopular porque ele não consegue comunicar as suas realizações. A gente sabe que tem um monte de realização, tem um monte de coisa para mostrar, mas o governo não consegue convencer o cidadão disso. Isso é triste, é muito difícil. Mas enfim, é isso, gente. Você lembra que eu falei no começo sobre uma dica para você ganhar uma renda extra, né? Então, vamos falar sobre isso agora. Tem um pessoal que já entrou e que manda mensagem e conta como é que está sendo a sua experiência, dá um feedback, né? E olha só esse feedback que eu recebi aqui. O Carlos Matos, ele trabalha numa fábrica e mesmo trabalhando numa fábrica, ele dedica um determinado horário do dia para fazer um trabalho online, no computador, no celular, tá? Ele, na hora que ele pode, na hora que ele quer. E olha só, $643 ele já conseguiu ganhar. Isso dá mais ou menos R$3.200 no mês, tá? Fora o que ele ganha no emprego principal dele. Então ele tem o emprego principal e tem isso como renda extra. Mas não é só ele não, tá? Ó, o Paulo Rodrigues começou depois de 4 meses, olha só o tanto que ele já está faturando, $2.154, isso dá mais ou menos 11 mil e poucos reais, 11 mil reais por mês, é um belo salário, hein? Está ganhando em 4 meses de dedicação integral a trabalhar online. Pode morar onde quiser, pode trabalhar de madrugada, pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, você decide os seus horários. Esquece escala 6x1, não existe mais, para essa gente aqui não existe escala 6x1, não existe ônibus lotado para ir trabalhar, não existe trânsito intenso para ir trabalhar, não existe nada disso, fazer horas perdidas no trânsito, não tem. Trabalha dentro de casa na hora que quer, do jeito que quer e dá a dedicação que consegue. Pode ser integral, pode ser parcial. E olha só a Cláudia Oliveira, ela já até saiu do emprego antigo dela. Saiu, abandonou o emprego antigo, porque está ganhando muito mais trabalhando online. Ela está tirando $3.143, isso dá R$16.500 mais ou menos por mês. 16 mil reais, meu amigo, minha amiga. Tudo isso numa escola de negócios digitais que te ensina o que você precisa saber para poder participar dessas oportunidades de ganho na internet, que são muitas, são inúmeras, são ilimitadas. Então, ó, aqui na descrição desse vídeo tem um link, você clica na descrição e você vai saber exatamente tudo que você precisa saber. O Clayson, que é nosso colega youtuber, vai te contar tudo. E ele vai te explicar, por exemplo, que tem inúmeras profissões online e que você pode aprender uma delas e mudar definitivamente a sua vida para melhor. Ou tendo um pouco mais de tranquilidade para trabalhar em horários mais confortáveis, ou fazendo um aumento de renda, uma renda extra para você que já tem uma renda, mas ela não está sendo suficiente. Valeu a dica? Se fosse você, eu clicava nesse link aqui, ó, a informação mais importante eu já te dou. São 7 dias grátis, você não precisa pagar. Então dá para você entender tudo e descobrir se realmente vale para você ou não. E só embarcar se realmente valer, se não, é só pular fora.